Você já se perguntou o que realmente acontece em uma sessão de psicoterapia? Como que ela funciona e por que tantas pessoas procuram ela como um caminho para o autoconhecimento e a cura? Qual a diferença de psicanálise freudiana, TCC, psicologia profunda e outras correntes? Nesse vídeo, vamos explorar a psicoterapia junguiana baseada no trabalho de Carl Jung e como ela se diferencia ao focar nos sonhos, símbolos e no conceito de individuação. Uma jornada profunda em direção ao autoconhecimento. Bastante do material desse vídeo eu tirei do livro A Prática da Psicoterapia. Esse é um campo muito amplo, mas o importante para começar a se situar é de que existem correntes de pensamento dentro da psicoterapia. Sigmund Freud e seus sucessores desenvolveram a corrente freudiana. E a partir da corrente freudiana, Jacques Lacan elaborou a corrente lacaniana. Na década de 60, Aaron Beck desenvolveu a teoria cognitivo-comportamental. E assim por diante. Até o fim do vídeo, você vai entender melhor como a corrente de pensamento de Carl Gustav Jung, chamada de psicologia analítica ou psicologia profunda, enxerga a psicoterapia e seu papel no autoconhecimento e na cura. Olá a todas e a todos, eu sou o Max Sirius, sou terapeuta junguiano e magista. Sejam bem-vindos ao canal Sirius 93. Se você ou alguém que você conhece está à procura de psicoterapia online, entre em contato comigo através dos links abaixo. Antes de Freud e Jung, outras pessoas já refletiam e desenvolviam teorias sobre a mente e a alma dos indivíduos. O termo terapeuta surgiu no século I antes da Era Comum, referindo-se a um grupo grego conhecido como médicos da alma. Isso nos lembra de que, desde a antiguidade, existe uma busca pelo equilíbrio e pelo autoconhecimento. Para começar, é essencial lembrar que a psicoterapia moderna é profundamente influenciada por Sigmund Freud, médico austríaco, nascido em 1856, que desenvolveu várias teorias sobre a mente e o comportamento humano. Um colaborador fundamental de Freud e por algum tempo visto como seu possível sucessor foi o psiquiatra suíço Carl Jung. No entanto, com o tempo, Freud e Jung se desentenderam por divergências de teoria e seguiram caminhos distintos. Jung criou sua própria abordagem terapêutica. Para Jung, o conceito de psicoterapia é dinâmico e cheio de interpretações. Por isso, ele afirma que o método terapêutico não é simples. Ele descreve a psicoterapia como um procedimento dialético, ou seja, um diálogo entre duas pessoas. Esse termo dialético pode soar complexo, mas trata-se de algo que praticamos o tempo todo. Um processo de troca que pode gerar novas compreensões. Como quando você pergunta o que a pessoa achou de um filme, e ela comenta de uma parte que você não tinha dado atenção. A partir da sua opinião e da dela, você nota outras coisas que trazem um novo olhar para o filme. Independente da conclusão que vem dessa reflexão, interagir com uma outra pessoa, comentar e ouvir amplia a visão que podemos ter sobre o evento e sobre o nosso papel nele. Também por isso, é fundamental na terapia que o terapeuta esteja aberto a ouvir e não apenas supor e estar só esperando para falar alguma frase de efeito ou protocolo genérico. O Jung usa esses termos que às vezes parecem um pouco complicados, como método dialético ou interação de sistemas, mas essas são formas de fundamentar uma teoria que é familiar no seu dia a dia. Esse diálogo dialético é o que abre caminho para um conceito central na psicoterapia junguiana, a individuação, que Jung define como o processo de se tornar aquilo que verdadeiramente somos. Ele diz: o terapeuta nele se relaciona com outro sistema psíquico, não só para perguntar, mas também para responder. Não mais como superior, perito, juiz e conselheiro, mas como alguém que vivencia junto, que no processo dialético se encontra e impede igualdade com aquele que ainda é considerado o paciente. Na pior das hipóteses, poderá chegar a aceitar a sua neurose, porque entendeu o sentido da sua doença. Vários doentes me confessaram que aprenderam a ver com gratidão os seus sintomas neuróticos, pois estes, com um barômetro, sempre lhe mostraram quando e onde se tinham desviado do seu caminho individual ou quando e onde essas coisas importantes tinham ficado inconscientes. O conceito de individuação pode soar complexo, mas na verdade ele é bastante intuitivo. Pense na individuação como uma jornada para descobrir e aceitar a sua verdadeira essência, aquilo que você é, além das expectativas das outras pessoas
ou da sociedade. Jung acreditava que a individuação é como um caminho de autodescoberta que nos leva a uma vida mais plena e autêntica. É o processo que nos tornamos verdadeiramente nós mesmos. Aqui vem um ponto sutil de equilíbrio da terapia que Jung ressalta como o conflito do individual com o genérico. E o exemplo é dito que não existe um elefante genérico, apenas elefantes individuais. Mas se o genérico não existisse e houvesse uma constante multiplicidade de elefantes, um elefante único e individual seria extremamente inverossímil. Sendo assim, é preciso no ambiente terapêutico um saudável equilíbrio entre a demanda individual daquela pessoa e dinâmicas que afetam todos nós, seres humanos. Nas palavras de Jung, ser normal é a meta ideal para os fracassados e todos que ainda se encontram abaixo do nível geral de ajustamento. Eis porque o objetivo mais nobre da psicoterapia não é colocar o paciente num estado impossível de felicidade, mas sim possibilitar que adquira firmeza e paciência filosófica para suportar o sofrimento. A totalidade, a plenitude da vida, exige um equilíbrio entre o sofrimento e a alegria. Outra distinção importante da abordagem de Jung é o seu foco no presente. Para ele, as questões psíquicas de um indivíduo dependem muito mais da atitude que ele tem hoje do que da história da sua infância. Assim, um cliente pode falar do que ele quiser na terapia, mas a proposta para o reencontro consigo mesmo, que a psicoterapia junguiana visa promover, não envolve a concentração em tentar resolver um problema do passado, e sim em como isso afeta agora. Por exemplo, se a pessoa ainda é afetada pela forma como foi cobrada pelos pais, a terapia junguiana vai investigar por que isso afeta a vida dela agora e qual função isso tem atualmente, sem se concentrar em entender detalhadamente ou reviver o passado. Jung reforça essa ideia falando: a tarefa da psicoterapia consiste em mudar a atitude consciente e não em correr atrás de reminiscências submersas da infância. Uma coisa não é possível sem a outra, certamente, mas a ênfase deveria ser posta na atitude consciente do paciente. Isso tem sua razão de ser, pois quase todo neurótico gosta demais de ficar preso a seus sofrimentos passados, remoendo suas recordações cheio de autocompaixão. Muitas vezes, sua neurose consiste no fato de estar preso ao seu passado e querer justificar tudo pelo que aconteceu no passado. Se você está gostando do conteúdo do meu canal, pode se interessar em saber que eu posto vídeos toda semana. E com R$11, você pode ajudar financeiramente o meu trabalho e ter acesso a um grupo exclusivo de colaboradores no WhatsApp. O link para o Apoia-se está aqui embaixo e na tela. Mas e a diferença das correntes de psicoterapia? Bem, imagina o seguinte: a mente humana é como um labirinto. Cada um de nós tem suas próprias passagens secretas, seus mapas e suas próprias formas de se perder. A psicoterapia é como um guia experiente que nos ajuda a encontrar o caminho de volta para nós mesmos. Mas, assim como existem diversos mapas para um mesmo lugar, existem diferentes abordagens terapêuticas para nos guiar nesse labirinto. A psicanálise, por exemplo, é como um detetive investigando um crime. Ela busca desvendar os mistérios do inconsciente, aqueles desejos, medos e experiências que moldaram quem somos. Através da associação livre e da análise dos sonhos, o terapeuta psicanalista tenta reconstruir a história de vida do paciente e encontrar as raízes dos seus sofrimentos. Como alguém perdido no labirinto que fala: tenta remontar os seus passos para ver como você chegou aqui ou a curva que você pegou errado. A psicanálise lacaniana, por sua vez, dá um destaque especial à linguagem. Para Lacan, o inconsciente é estruturado como uma linguagem, e os nossos sintomas são formas de falar sobre o que não conseguimos dizer de outra maneira. A terapia lacaniana busca desvendar os significados ocultos por trás das nossas palavras e ações, como quem questiona: por que você chama isto aqui de labirinto? E a teoria cognitivo-comportamental. A TCC busca identificar e modificar os pensamentos e comportamentos que causam sofrimento. É como se a mente fosse um computador e os pensamentos fossem um programa que podem ser atualizados. É preciso entender o que está te impedindo de enxergar desta forma e mudar o que você entende como porta para conseguir vê-la. A psicologia analítica de Carl Jung vai além do indivíduo e explora o inconsciente coletivo. É como se todos nós carregássemos dentro de nós mesmos
uma espécie de biblioteca interativa de todos os mapas e documentações do labirinto. A terapia junguiana busca ajudar a pessoa a acessar os seus próprios mapas e dados. Freud, por exemplo, trouxe à tona a importância do inconsciente e dos conflitos internos, enquanto Beck e a TCC abordam os pensamentos e comportamentos que nos fazem sofrer. Mas para Carl Jung, a psicoterapia era um pouco diferente. Ele a via como uma jornada profunda de autoconhecimento, um processo que nos guia para a individuação, ou seja, o caminho de nos tornarmos quem realmente somos. Mas afinal, qual é a melhor abordagem? A resposta não é simples. Cada uma delas tem suas próprias ferramentas e seus próprios objetivos. A psicanálise busca a raiz do problema. A psicologia analítica, a integração da personalidade. A psicanálise lacaniana, a desconstrução de linguagem. E a TCC, mudança de comportamento. A escolha da terapia ideal depende das necessidades e características da outra pessoa. Mas para quem está perdido, perguntar para qualquer pessoa que possa ajudar um pouquinho já é um grande avanço. No fundo, para quem está procurando psicoterapia, isso não é tão importante. Um bom profissional vai usar a ferramenta à sua disposição para auxiliar a pessoa. O mais importante é encontrar um terapeuta com quem você se sinta à vontade para falar sobre tudo. Uma boa relação terapêutica é a base de qualquer tratamento. E lembre-se, não existe uma fórmula mágica. A terapia é um processo que exige tempo, dedicação e autoconhecimento. Mas afinal, ficar falando e falando de qualquer coisa vai ajudar a lidar com coisas como ansiedade, depressão, medo, raiva, etc. De que forma? O conceito de individuação que eu mencionei antes serve como uma bússola. Para Jung, o nosso inconsciente está constantemente indicando o caminho que devemos seguir. E esse caminho nos leva a um equilíbrio entre as nossas demandas interiores e exteriores. Às vezes, temos dificuldade de aceitar que as coisas são como são e sofremos por um desejo de que elas fossem diferentes. Em outros momentos, nos vemos travados e sentimos a dor da falta de perspectiva, porque aceitamos demais a imposição exterior e nos esquecemos da nossa vida interior. Nessa direção, Jung observa que algumas questões não se resolvem apenas com orientações racionais. Muitos pacientes chegam à terapia por uma sensação de estagnação e perguntam: qual é o seu conselho? O que eu devo fazer? Mas Jung acredita que a verdadeira solução só pode vir do próprio cliente. Dizem que a terapia boa é quando ela tem aquele gostinho amargo de perguntar ao terapeuta: o que eu devo fazer? E ouvir a resposta: não sei, você que tem essa resposta, não eu. Com esses dilemas, pode ocorrer subitamente uma perda de libido. Todas as atividades exercidas até então perdem interesse e se tornam sem sentido. De repente, suas metas perdem todos os atrativos. O que em algumas pessoas pode ser um estado apenas passageiro, pode se tornar crônico em outros. Ou então, o consciente nunca admitiu questões que são problemáticas e conflitantes entre a vida interior e exterior da pessoa. E assim, o sonho pode levantar pistas sobre essas questões e conflitos. Jung dá bastante ênfase à importância do psicoterapeuta não se apegar em fórmulas ou conselhos prontos para as questões dos clientes. O sapato que serve num pé aperta o outro. E não existe uma receita de vida válida para todo mundo. Segundo Jung, um dos primeiros passos para esse processo de interação com o inconsciente é a busca por compreender os próprios sonhos de modo a incorporar progressivamente os conteúdos do inconsciente ao consciente, visto que a causa da neurose é a discrepância entre a atitude consciente e a tendência inconsciente. Esse trabalho tem como resultado um avanço no equilíbrio em relação entre o consciente e inconsciente. Segundo Jung, o símbolo e temas que aparecem nos sonhos, especialmente quando se repetem, dão dicas sobre o caminho a seguir no processo terapêutico. Imagine que uma pessoa vem à terapia porque sente uma angústia constante no trabalho. Na abordagem junguiana, não vamos só examinar o ambiente de trabalho ou o histórico profissional da pessoa. Vamos olhar para os sonhos, para os símbolos que surgem espontaneamente em sua mente e tentar entender o que esses elementos dizem sobre as suas necessidades mais profundas. Talvez, ao explorar um sonho recorrente, ela percebe que o trabalho atual não reflete o que realmente valoriza, como a sua criatividade ou liberdade. A terapia junguiana ajuda a pessoa a interpretar essas pistas, permitindo que ela faça mudanças alinhadas com a sua verdadeira essência. Os sonhos têm um papel tão central na psicoterapia junguiana porque eles trazem elementos do inconsciente para a consciência.
ajudando a reduzir o desequilíbrio interno. Imagine que uma pessoa sonha repetidamente com um cômodo novo e vazio em uma casa. Esse símbolo pode sugerir novas áreas da vida que ainda estão desocupadas. E o papel do terapeuta é ajudar o cliente a explorar o significado desses cômodos e o que eles representam para o sonhador. A utilização do trabalho com sonhos, além de outros recursos voltados para a imaginação, em geral trazem os questionamentos de que essas coisas não são reais, em oposição a problemas amorosos no trabalho, etc. E quanto a isso, Jung questiona: que ilusão, afinal? De que ponto de vista nos permitem definir algo como ilusório? Será que existe algo dentro da alma que pode ser chamado ilusão? Aquilo que chamamos de ilusão é, talvez, uma realidade psíquica de suprema importância. A alma, provavelmente, não se importa com as nossas categorias da realidade. Para o psicólogo, não há nada mais estúpido do que o ponto de vista do missionário que declara ilusórios os deuses dos pobres pagãos. No entanto, infelizmente, hoje ainda se costuma dogmatizar como se aquilo que chamamos de realidade também não fosse ilusório. Não importa quais os nomes que o homem lhes dá. O importante é entender essas realidades como tais, dentro da medida do possível. Não se trata de substituir um nome pelo outro. Assim sendo, o espírito não deixa de ser espírito para a alma, ainda que o chamemos de sexualidade. A psicoterapia é uma jornada. Não existe uma fórmula mágica nem solução rápida. É um processo que exige tempo, dedicação e uma abertura para mergulhar nas suas próprias profundezas. Jung acreditava que o objetivo mais nobre da psicoterapia não é apenas alcançar a felicidade, mas encontrar equilíbrio, aceitação e, acima de tudo, uma compreensão profunda de quem realmente somos. Então, se você está em busca de autoconhecimento, lembre-se, cada sessão, cada reflexão é um passo a mais nessa jornada de individuação. Eu sou o terapeuta junguiano, e se você está à procura de psicoterapia online, entre em contato comigo pelos links na descrição. Espero que esse vídeo tenha trazido uma nova perspectiva sobre a psicoterapia junguiana. Se você gostou do conteúdo, curta o vídeo, compartilhe com quem se interessar e se inscreva no canal. Qual parte de você que você sente que ainda precisa ser desvelada? Para se aprofundar mais nos conceitos da abordagem junguiana, eu recomendo que você assista um vídeo que eu fiz sobre o mapa da mente segundo Carl Jung. Muito obrigado a você que ficou até aqui. E 93.